Muito boa noite, estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Por sinal, a primeira deste que é o segundo mês do ano, estamos já a viver o dia 2 de fevereiro de 2026. Na edição de hoje vamos falar sobre Carnaval como fonte de receitas, já que o Carnaval representa um significativo boom económico, funcionando como uma indústria viva que movimenta milhares de milhões, especialmente nos setores do turismo, comércio e serviços de Kwanzas, se fizermos aqui a conversão, e quase 40 mil empregos temporários, dados que poderão superar níveis alcançados antes da pandemia. A alta procura por alojamento, transporte, alimentação e entretenimento dinamiza a economia local quando se fala em Carnaval. E uma vez mais digo, estas são as questões que vamos aqui levantar sobre aquilo que é a realidade de Angola. Para nos ajudar a compreender esta realidade de Angola, nós temos aqui em estúdio Elisa Coelho, é jornalista e pesquisadora cultural, com muitos anos também de cobertura de Carnaval. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, capitão. Boa noite, colegas de painel. É verdade, muitos anos de cobertura de Carnaval, 3 anos como comentadora de Carnaval e este ano estou a descansar. Muito bem, isso quer dizer que eu tenho aqui voz autorizada para falar sobre o Carnaval. Ao lado da jornalista e pesquisadora cultural Elisa Coelho está Zé Andrade, é representante do grupo carnavalesco Caçules Jovens da Cacimba, é diretor do grupo? Boa noite. Presidente do grupo, não é? Boa noite aos telespectadores da Rede Girassol. Boa noite aos colegas de painel. Estamos aqui para podermos então falar abertamente sobre os temas que se nos propuserem agora. Já agora, Zé, quantos anos de Carnaval? Eu tenho agora 42 anos de Carnaval. Praticamente a sua vida toda. Exatamente. Muito bem. Está connosco também Asdrúbal Rebelo da Silva, diretor da ANIC, Agência Nacional das Indústrias Culturais e Criativas. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores da... Estava agora a dizer TV Zimo, peço desculpa. A pagar uma multa. Da Rede Girassol. Pronto, espero que se faça um bom debate e que se possa esclarecer algumas coisas e que aprenda também um pouco dos meus colegas de painel. Muito bem. E também está connosco o Manuel Lemos, que é o rei do grupo carnavalesco União Quiela do Sambizanga. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite, telespectadores da Rede Girassol. Muito boa noite aos colegas de painel. Muito bem. Como disse, vamos falar hoje sobre o Carnaval como fonte de receitas. Vamos olhar para a questão do desafio que o país enfrenta no domínio da criação de uma indústria carnavalesca e todas estas questões vamos levantar aqui ao longo deste programa. O Carnaval não é apenas uma festa popular, mas é também, para muitos, um motor económico crucial que, através do investimento no turismo local, atrai receitas significativas, beneficiando desde pequenos negócios locais até grandes empresas. Eu gostava de começar exatamente com os carnavalescos para conhecer a opinião que têm sobre este assunto. Assim sendo, Zé Andrade, enquanto presidente de um grupo carnavalesco e com experiência de mais de 40 anos de carnaval, qual é a sua visão sobre a realidade do nosso mercado, do nosso carnaval? Já podemos considerar como uma verdadeira fonte de receitas? Sim, não? Se sim, porquê? Se não, porquê? Bom, lamentavelmente não. Eu gostava que a minha resposta fosse sim, mas lamentavelmente não. E não porquê? Porque nós não podemos aqui, já a grosso modo, falar da indústria do carnaval, ao carnaval como uma fonte de receita. E nós poderíamos ser exatamente uma fonte geradora de receita, sim, podíamos. Porque o nosso carnaval atingiu um nível de qualidade diferente de, digamos, já 10, 15 anos atrás. Lamentavelmente,
não se pode falar de carnaval, ou seja, da industrialização do carnaval como fonte geradora de receitas, enquanto não se potencializar os grupos. É como se nós fôssemos vender um produto e não quiséssemos colocar ou fazer com que esse produto ganhasse qualidade. Para que nós tivéssemos isso mais, digamos, valorizado, é preciso que antes valorize-se o produto em si, não é? Então nós tínhamos que potencializar os grupos, valorizá-los mais, fazer com que os grupos não, se me permitem a expressão, deixassem de passar por mendigos, não é? Enquanto os grupos fizerem esse papel de mendigo, esperar os poucos apoios que surgem e sempre à última da hora, não vamos ter o carnaval de que desejamos. Porque nós podíamos fazer do nosso carnaval, e o nosso carnaval já demonstrou, e os grupos em si já o demonstraram, que é possível fazer-se muito dinheiro com o carnaval. Ok. Manuel Lemos, enquanto também é carnavalesco, e já agora lhe pergunto também quantos anos de carnaval? 29 anos, Muito bem. o rei do grupo. 29 anos, sempre União Quela? Sempre. Ok. Também já uma voz autorizada para falar. Como é que, enquanto membro deste grupo, olha para esta panorâmica toda, para o nosso cenário carnavalesco? Estamos longe de construir a indústria por vocês, carnavalescos, sonhada? Está muito longe. Primeiro é que o colega disse, e disse muito bem, a maior parte dos grupos não tem uma sede. Não tem uma sede, isso é complicado. Os apoios também, há momentos que você bate porta, não aceitam apoiar. E praticamente nós só fazemos o carnaval porque temos a paixão, gostamos de fazer, senão o carnaval não... Se você gastar 20 milhões de kwanza, e estás aí buscar um prêmio de primeiro lugar, está-se a falar em 15 milhões, você perde aí 5 milhões. Já há grupos que investem 30 milhões, 25 milhões. Então, praticamente, primeiro, se quisermos fazer um bom carnaval, primeiro temos que olhar pelos prêmios que dão pelos grupos. O grupo primeiro classificado é muito pouco. Tem que aumentar o prêmio, é muito pouco. Pelo menos tinha que estar aí, tínhamos que falar aí em 50 ou 60 milhões de kwanza para o primeiro classificado. O 15 milhões devia ser o prêmio por quinto ou quarto classificado. Elisa Coelho, como já aqui dissemos, jornalista e pesquisadora cultural, qual é a sua visão quanto a esta necessidade de se transformar o nosso carnaval numa verdadeira fonte de receita, se nos apegarmos ao que falavam aqui os dois carnavalescos, uma série de dificuldades ainda enfrentadas pelos grupos? Bem, eu gostaria de dizer que o carnaval, enquanto maior manifestação cultural de Angola, e quiçá também naqueles países... Que eu diga do mundo, não é? Que diga do mundo, sim. Porque é no carnaval onde se brinca de todas as formas, onde se faz de tudo. E o carnaval em si engloba quase todas as categorias da nossa cultura, das nossas artes também. Então, tendo em conta a dimensão cultural que esta manifestação encerra, deveria ser uma das maiores fontes de receitas para o nosso Estado. Por que é que não é? Ainda não é. Ainda não é por causa das políticas, ainda não é porque nós, quando chamamos para as televisões, para as rádios, para as mídias, senhores como estas duas figuras, não é para ouvir coisas que nos levam a considerar que estamos próximos, então, a atingir este objetivo. Infelizmente, ainda ouvimos lamentações. Eu vi
um rei que tem 29 anos de carreira, desta grande manifestação a chegar de moto. E então isso constrange. Poderia vir até de uma motorizada a bel prazer, não é? Daquelas bem sofisticadas, eu a descer do Land Cruiser que me trouxe da estação, iria admirar o meio de transporte. Eu teria que estar a admirar a motorizada que trouxe o rei do grupo União Quiela. E não é isso. Então, somente um dos maiores grupos do nosso carnaval, não é? Se olharmos pela história. Sim, sim. Ainda é o Quiela, o grupo ou a agremiação carnavalesca que traz o nome da mulher angolana, que foi fundado por senhoras. E é dirigido por senhora. E é dirigido por senhoras, mas infelizmente o Quiela perdeu a sua plástica. O Quiela não é aquele Quiela. Até a conservação, a preservação daquilo que é esta lenda do nosso carnaval, perdeu-se. Perdeu-se. E então, mas nós temos tudo para o grupo, para o carnaval ser, de facto, uma fonte de receitas. Porque nós, quando vamos para a Nova Marginal, nós temos lá a hotelaria, temos a restauração, aliás, temos as senhoras que vão para lá, não é? Montam as suas barracas, onde há a venda da alimentação, da bebida. Nós vemos tendas com a apresentação de alguns produtos. E estes produtos deviam ser rentáveis. Primeiro, a começar pelos impostos que estes vendedores vão lá dos produtos, não é? Que os vendedores dos produtos que lá são apresentados, não é? Será que eles pagam impostos? E se pagam, onde é que vai? Há uma apresentação do que lá se apresenta? Não se sabe. Porque os rendimentos para o Estado, nós não haveríamos de esperar saírem dos grupos carnavalescos. Mas a atração que eles levam para o local deveria dar rendimento. Ok, já vamos voltar a Elisa Coelho e também aos outros convidados. Vamos só também ouvir a primeira intervenção de Asdrúbal Rebelo da Silva, o diretor da ANIC. Enquanto diretor desta instituição que vela exatamente pelas indústrias culturais e criativas, como é que olha para todo este cenário de termos um carnaval que seja realmente uma fonte de receitas, não só para os grupos, mas até para o próprio Estado? Bem, eu quando ouço os meus colegas a falar, isso é comum a todas as artes. É preciso ver que o conceito a ter aqui era a cultura viver de mão estendida. Eu, pessoalmente, e neste momento o Ministério da Cultura não pensa assim. A cultura tem de gerar riqueza. Pensou-se assim durante muito tempo, é o que está a dizer? Não se pensou, agora começa-se a pensar. Não, a pensar que a cultura tinha de viver de mãos estendidas. Era o que se fazia, era o parente pobre. E temos de começar a ver que as indústrias culturais e criativas, em muitos países, têm rendimentos, muitas vezes, por exemplo, no Brasil, maior que a indústria do transporte, que a indústria automóvel. E nós temos de começar todos a pensar que, por exemplo, e eu não estou a fugir do tema. Exatamente. Por exemplo, dentro das artes, o que é que valoriza mais? Nós não pensamos nisso. Nós temos uma pintura que é o que mais rapidamente valoriza, mas nós não pensamos nisso. Os bancos compram
quadros, compram pintura, compram arte. Porquê? Porque tem valor, tem muito valor. E isto é importante, que nós comecemos a pensar que a cultura dá dinheiro, as artes dão dinheiro, as indústrias criativas dão dinheiro. E o Carnaval, como uma das, assim como o cinema, que é transversal, como disse ali a colega, a tudo, desde a hotelaria, cria emprego, cria... Agora, gostava de saber, e perguntava, como é que estão os grupos carnavalescos constituídos? São cooperativas? São associações? São empresas? O que é que são? Qual é o trabalho que vem fazendo desde dia 16, por exemplo, que vai ser a apresentação do Carnaval, há quanto tempo estão... Até o próximo ano, 16, como é que vai ser? E isto tem de se começar a pensar. Por acaso vou dizer, o Lito Silva, não sei se conhece, o escritor e da banda desenhada, ele tem um projeto para tornar, já estivemos a conversar, o Carnaval como uma indústria, como se é nos outros países. O próprio Cabo Verde tem no Mindelo, vê um Carnaval que... Então, nós temos de começar a pensar e meter na sociedade, porque isto é uma questão também social. As pessoas não pensam que o Carnaval é só para ir... brincar, não é? Não. Está bem que é dar boas-vindas, mas não é só quando há a inauguração e isso tudo, estarmos ali a dançar. Está bem, é para as boas-vindas, mas é mais que isto, porque aquele grupo sai dali e depois não tem um espaço onde pode receber dinheiro, porque as salas de cinema foram todas entregues e ninguém as ligava. Nós, neste momento, recuperamos uma série de salas de cinema. Nós estamos a fazer um trabalho para que todas essas manifestações, desde a pintura, o teatro, cinema, isso tudo, possam começar a... Mas no caso do Carnaval, há um projeto para transformar esta... No Carnaval tem de ser com os grupos, trabalhar com os grupos para que se constituam em... Não sei se é cooperativa, se é empresa, se é associação. E ainda bem que fala... E com a comunidade, deixa-me só falar. E com a comunidade ser integrada nestes grupos, porque aí pode surgir gastronomia, a moda, porque as pessoas vão ter que criarem pequeno comércio para sustentar, arranjar patrocínios, arranjar padrinhos, mas têm de se começar a movimentar neste sentido. Para isso nós temos de trabalhar juntos. Falávamos até aqui não trabalhava. Falou-se aqui, e diretor, e quero aqui colocar todos a conversa. Aqui já há vários elementos que foram levantados, mas uma das questões que se falou é políticas. Estão a faltar políticas, e talvez acrescentar aqui o termo públicas, né, para fazer do Carnaval uma verdadeira fonte de receitas. Quem quiser pode... Eu falo em tudo que sejam artes criativas. Não, sei que está a falar de forma abrangente, mas aqui de forma específica do Carnaval. Também o Carnaval. A NIC tem um ano, vai fazer agora, fez um ano e tal, e nós estamos a trabalhar para que isto tudo se desenvolva. Okay. É certo que ainda há pouco, mas há um grande empenhamento de toda a equipa do Ministério em querer mudar as coisas. Ok. Vamos então ouvir também os carnavalescos. Zé Andrade, o que é que está a faltar? São políticas, é vontade, é o próprio interesse dos grupos? O que é que está a faltar? Eu começaria de uma maneira muito lamentável a responder essa pergunta para depois levar... Vai para o segundo lamento. Não sei se aqui alguém se recorda a quando das atribuições, das condecorações, a quando dos 50 anos da independência, se recorda ter visto um único elemento integrante do grupo carnavalesco a ser condecorado? Nenhum. Houve coduristas, nada contra. Houve coduristas, houve músicos que estão na nossa praça há 10 anos, há 15 anos ou menos, e que foram condecorados.
os grupos carnavalescos, e hoje todo mundo enche o peito para dizer que os grupos, que o Carnaval é tão somente a maior manifestação cultural de todos os tempos. Houve um indivíduo que foi condecorado do grupo carnavalesco? Nenhum. Quando nós próprios não temos a ousadia, não criamos políticas para a valorização dos fazedores do Carnaval, nós já estamos automaticamente a ver em que posição estamos a colocar. Então não é possível você não fazer um reconhecimento àquele que transforma multidões, que traz alegria às multidões, com a dimensão a que traz os desfiles de Carnaval. E já agora estamos a falar de 3 dias de festas consecutivas, é todo mundo a viver a festa do Carnaval. Com o regresso do Carnaval de Rua 4, não é? Com o regresso do Carnaval de Rua 4. Então, será que isso não chama a atenção a absolutamente ninguém? De que é preciso que se criem políticas para que se traga a integração, que se traga os fazedores do Carnaval a uma valorização, à dimensão a que eles mereçam? Né? Então, ficam aqui várias perguntas, das quais não conseguimos encontrar respostas, mas começamos a sentir os efeitos negativos desta não valorização dos fazedores do Carnaval. A partir do instante em que isso começa a ocorrer, depois, quando vamos assistindo, e é aquilo que disse bem o Dr. Asdrubal, né, que vamos simplesmente assistindo os grupos carnavalescos a serem convidados à recepção, à visita. Os grupos carnavalescos não existem tão somente para isso. Nós já temos estado a participar, por exemplo, em shows de palco. Hoje os grupos carnavalescos já sobem aos palcos para dançar o carnaval, para apresentarmos a nossa arte. Nós temos colégios, temos supermercados que trabalham anualmente conosco, quer dizer, vão gratificando os grupos aquilo, porque eu também, se souber que o grupo não é valorizado tal como devia ser, por quem o deveria valorizar. E quem é que devia? Começaríamos por falar das instituições públicas, primeiro, instituições do Estado, a valorizarem mais os grupos carnavalescos, por formas a que os outros agentes também olhassem para os grupos carnavalescos com a valorização a que eles merecessem. Quando isso não ocorrer, então vamos estar presentes a essa situação. E digo mais, nós, e aqui falou-se, aqui em opinião comum, que é simplesmente transversal aquilo que os grupos podem oferecer como receitas para a nossa economia. Porque estamos a falar, por exemplo, da restauração, estamos a falar daquela mamã zongueira que vai levar a sua banheira como trabalhador autônomo, que também vai ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua família. Estamos a falar dos pequenos empreendedores, estamos a falar de grandes empresas que nesta altura podiam montar, nessa altura do Carnaval, podiam montar os seus espaços para comercializarem os seus produtos. Podíamos atrair turistas, mesmo as nossas representações diplomáticas lá fora poderiam vender a imagem dos grupos, vender a imagem do nosso Carnaval, por formas a que conseguíssemos atrair turistas para... Os turistas gostam do Carnaval de Angola. Gostam muito. Nós já tivemos o acompanhamento, há coisa de 5 anos atrás, mais ou menos, um grupo de turistas vindo de diversos países, que gostaram de estar connosco e prometeram voltar das próximas vezes. Ok. O Manuel Lemos, aqui falou-se da questão dos próprios grupos também estarem organizados. Enquanto membro de um grupo de Carnaval, o problema está aí, está a faltar organização dos próprios grupos para que possam se constituir fonte de receita? Não, os grupos, nós estamos organizados. Agora, falta os apoios. Apoios que deverão vir de quem? Da cultura. A cultura, nossa cultura, é que deve, o Ministério da Cultura é que tem que apoiar os grupos carnavalescos. Por exemplo, há grupos que não têm sede. E aqui o colega falou e falou muito bem. Agora, dia 16, né? Vamos dançar depois do dia 16. Como é que vai ser? Cada um vai na sua casa depois, vai esperar outro ano.
temos que ficar na sede, fazer outros trabalhos, porque depois vamos se unir só depois de faltar 3 meses, que é para ensaiar, que é para dançar outro carnaval. Normalmente, os grupos começam a se preparar, ou se preparam por quanto tempo para... 3, 4 meses, mas por escassez mesmo de sede. Se tivéssemos uma sede, aquilo é, você ensaiou, dançou, relaxou um mês, os 10 meses está a preparar o outro carnaval. Você não tem sede. Eu até gostava de, se me permite, trazer aqui um subsídio relativamente... Elisa Coelho, se quiser, também pode contribuir. Estou a ouvir. Relativamente aqui à questão organizacional interna dos grupos. Sim. Dizer que os grupos estão organizados. Muito. Se os grupos não estivessem organizados, não veríamos a maravilha de que se apresenta aquela beleza carnavalesca que nós vemos todos os dias. Então, onde é que está o problema? André, problema- eu não falei em que não estivessem organizados, atenção. Eu falei que têm de se organizar em cooperativas, associações ou empresas. Sim, sim. Porquê? Eu lembro-me que já há muitos anos, eu sou velhinho, andei no Carnaval da Fuba, andei nas ruas, que era o Carnaval de rua De mesmo, rua, certo, E depois íamos para os bailes, essa coisa Exatamente. toda, isso tudo. Há uns anos atrás, já há uns anos sérios, eu fui ao Brasil, era em julho, para um festival de cinema, e de repente levaram-nos à noite a uma escola. E eram centenas, se não milhares de turistas na escola, em junho, a dançar, a ver a escola, a comer, isso tudo, até mesmo para o turismo. É difícil, porque também devia-se criar incentivos para o crédito. Exatamente. É preciso a organização, é preciso pensarmos nisto. E, quando falo aqui que a cultura tem de ajudar, o que a cultura tem feito neste momento é chegar a uma determinada altura e dar os dinheiros para... Ora, isto não ajuda muito. Está a ver? Certo. Porque se houvesse uma maior organização, um maior trabalho para que houvesse com as administrações municipais, para que houvesse um espaço para que o grupo tivesse e que envolvesse a comunidade, em que as pessoas pudessem, o senhor que tem... que faz costura, a senhora que faz não sei o quê, a senhora... Tudo isto, nós temos de pensar isto. Exatamente. Temos de pensar isto. Certo. Não é só o grupo que vai pensar, é com o Ministério da Cultura vermos qual a melhor maneira. Daí eu falei no projeto do Lito Silva, que ele apresentou-me e quer trabalhar sobre isso. É uma questão de nós começarmos a trabalhar. A cultura, neste momento, as pessoas podem não notar, mas tem uma dinâmica diferente e não quer continuar a viver de mão estendida. Porque quando ali a colega fala de que as senhoras compram, fazem as coisas, isso é tudo comércio. Nunca se pensou que seja cultura. A nossa gastronomia, aquilo que nós fazemos, é tudo pensado. Vai a um espetáculo na Marginal. Aqueles espetáculos não. É comércio, não é cultura. Ou seja, nós temos de mudar a mentalidade. Mas quem provoca esse comércio que está a falar naquele local, Carnaval. naquele evento, é a cultura. Não, Então, espera, eu não estou a dizer na cabeça das pessoas, não estou a dizer que seja cultura pensar assim. Não, a cultura nunca se preocupou. Não estou a falar mal das pessoas anteriormente, não é? Estou a dizer que agora há um pensamento diferente neste sentido de querer transformar as coisas. E para transformar as coisas só pode ser com os fazedores da cultura. ora, quando há pouco falava que os grupos têm que se organizar, os grupos têm que provocar, os grupos têm que convencer. Eu não sei, eu vou falar... Eu não estou a dizer... Não, mas... Se aparecem todos os anos ali, é por questão que se dura 40 anos. É a organização... A organização de que falava, empresarial, empresarial, penso que é neste sentido que quero falar. Eu vou outro pensamento. Vou trazer a experiência de jornalista que acompanhou durante muito tempo o Carnaval.
e conheço muita coisa que às vezes se fala aqui na televisão e que quem está a ouvir pensa que os grupos não estão organizados, os grupos não têm, os grupos não fazem. Não é verdade que não existe. Eu não sei quem falou. Não estou a falar que eu disse isso. Não, estou a dizer as pessoas Estou pensam. mais descansado. As pessoas pensam. Eu sei de grupos que estão tão organizados que eles até provocam já oficinas para os seus membros. O que é bom. Existem pequenas oficinas onde são instruídos os caçulinhas, os mais jovens, a eles próprios costurarem as suas roupas, aqueles que têm habilidades para fabricarem aqueles artefatos que colocam a cabeça, os chapéus, os funileiros. Quer dizer, cada um, consoante a sua habilidade, eles vão durante o ano trabalhando nisso, né? Aquilo. Agora, o que é preciso é que outros setores também sejam obrigados a apoiarem os artistas, certo, apoiarem estes grupos. Está-se a falar de falta de sede. Por quê? Falta de sedes dos grupos. Todos os anos fala-se disso. Todos os anos fala-se que os grupos têm o que é que as dificuldade de se organizar. Porque é que o problema é administrações sempre o mesmo. estão a fazer? O que é que as administrações comunais, as administrações... Não vou ainda na instância provincial, não é? Porque a província depende dos relatórios que os seus colaboradores prestam. Como é que se admite que grupos carnavalescos credenciados e que todos os anos nos fazem a correr a marginal não tenham sedes? E isso não se fala só a quando da realização do carnaval. Porque os artistas não são chamados só para irem à mídia falarem quando há carnaval. E eles falam sempre da necessidade de haverem sedes, porque uma sede seria um dos grandes passos para se ver, então, consolidado esse trabalho que os carnavalescos fazem, porque eles estão organizados. Porque quando se fala da necessidade de um grupo ter que representar a cultura de Angola em qualquer parte do mundo ou em qualquer ponto de Angola, eles comunicam-se, eles juntam-se, eles reúnem-se. Então tem que se ver isso. São outros setores que têm que estar envolvidos também. Exatamente. Por exemplo, para a concessão de créditos, todos os anos fala-se da necessidade de haver sensibilidade para a facilitação deste bem que ajuda a contribuir em vários projetos. Por que até agora a banca não desentope os ouvidos, não escuta isso? Não estou a defender a banca, mas a banca só empresta se vê que tem retorno. Mas como é que vai ver se você não dá a possibilidade dele te provar? Para você ver, há pessoas que vão para as televisões, desculpe, senhor, porque eu também estou a falar como artista. Certo. Eu estou a falar como artista. Jornalismo também é arte. Eu, para fazer o jornalismo, tenho que ter as ferramentas. Você não vai só... Então, o senhor também sabe. E sabe que é assim. Talvez seja um dos privilegiados. Por isso é que está aqui O senhor sabe que precisa-se de ferramenta para se provar. Espera aí. Calma aí. Ativismo, não. Vamos lá ver uma coisa. Não, aqui ninguém está a fazer ativismo. Desculpa. Vamos lá ver uma coisa. Eu aceitei um cargo depois de 40 e tal anos de serviço, pela primeira vez. Nunca aceitei. Sempre trabalhei como realizador, como produtor, ganhei prémios internacionais, sou uma pessoa muito discreta, não dou entrevistas. Para prestar aqui foi porque o ministro mandou, porque senão não aparecia. Não, mas pode ter a certeza. Aceitei para lutar
por determinadas coisas que eu sentia. Então não Por fale pela banca. Não percebeu. É nesse ponto Vamos que então levantou- voltar ao Desculpe, carnaval. Foi esse Não o percebeu. ponto. Vamos que- voltar ao carnaval. Foi esse o Não ponto. percebeu. Vamos voltar ao carnaval? Os cineastas precisam, os artistas plásticos precisam também de crédito, quase todos. Mas a banca também tem de dizer, eu não estou a defender a banca. Quantos não estou aqui a cineastas defender. não existem por Precisa aí a de ver que há reclamarem também retorno. a falta- Pois, mas isso nós temos de ver que temos de criar condições para... E essas condições têm de ser criadas, não é só o Ministério da Cultura, é o Ninguém Ministério está da falando do Cultura Ministério. com os O senhor nem deixou fazedores. concluir o meu raciocínio. Então vou-lhe dar um minuto para concluir rapidamente para podermos avançar para outras questões. Se você não me dá, e vou começar do ponto em que parei, se você não me dá a possibilidade de eu mostrar trabalho, como é que vai me querer cobrar? Eu, para trabalhar, preciso de ter ferramentas. Eu tenho projeto. O senhor há pouco disse que alguém apresentou-lhe um projeto. Quantos não existem por aí a quererem mostrar os seus projetos? Quantos grupos carnavalescos, e este é o assunto que estamos aqui a trazer, não têm projetos e que precisam que a banca e outros setores, a banca só vem a reboque, porque ela é que está a coisa, né? E outros setores, não é? Deem essa possibilidade de eles poderem mostrar o seu trabalho. Eu estive em Espanha em novembro, a quando das festividades dos 50 anos, e por acaso a delegação de Angola que levou a cultura para lá, para Madrid, foram quase 50 artistas e foi um grupo carnavalesco. Pena é que não se divulgou tanto o trabalho que lá aconteceu. Houve choros, houve pessoas a admirarem-se da grandeza cultural que Angola tem. E não foram os grupos renomados do Carnaval. Não foram. Agora imagine nós podermos mostrar ao mundo a grandeza e a potência que têm os vários grupos carnavalescos, como União Mundo da Ilha, como o novato União Povo da Kisama. Só o União Povo da Kisama é um dos grupos carnavalescos que União Quiela, os jovens da Cacimba, poderiam descansar por 2 anos e eles por 6 meses. Se houvessem grandes políticas, só a União Povo da Kisama traria grandes receitas. Ok, senhores, vamos olhar então, e penso que o Zé estava a pedir a palavra por causa dessa questão do investimento. Eu pergunto, por exemplo, o grupo Jovens da Cacimba, quanto é que precisam anualmente para preparar o Carnaval e se já teve esta tentativa de chegar à banca comercial para um apoio? Bem, eu provavelmente seja um indivíduo muito fatalista, permitem a expressão. Por isso é que eu tenho sido muito linear nas minhas intervenções. E eu digo isso porque primeiro, falou-se aqui da questão de recorrer-se à banca para os devidos apoios, né? E eu começaria aqui por dizer que se nós, por exemplo, enquanto grupo, homenagearmos uma determinada instituição e essa instituição vai receber a nossa carta, vai receber o nosso projeto, vai analisar o nosso projeto, nós estamos a falar desta instituição. Queremos representar a grandeza que tem essa instituição para com a sociedade angolana. Simplesmente esta instituição não responde, mas é dele que estamos a falar. Imagine recorrer a um banco onde você vai apresentar o teu projeto sem que o banco, e disse muito bem aqui, sem que ele pense no retorno, porque o banco vai pensar em retorno. O que não deixa de ser legítimo. O que não deixa de ser legítimo. Mas já também a questão do investimento. Só há retorno quando se... Exatamente. O que é que se dá deveria investimento. fazer? Primeiro, criar-se políticas
para que primeiro potencializasse os grupos com conhecimentos de gestão, né, de gestão empresarial, né, pequenos negócios, que depois podem se tornar grandes negócios. Que eu falei. Criar-se primeiro, potencializar os grupos com conhecimento. Nós temos muitos especialistas, temos ali muitas salas, levamos os grupos vão escolher. Mas esse também é um debate que se faz todos os anos. Todos os anos fala-se que os grupos precisam de serem preparados para tal, todos os anos fala-se que os grupos precisam estar organizados. É um processo. Por que é que não se faz nada? Vamos chegar. Quem está a falhar? Como eu costumo dizer, é falta de vontade política de fazer as coisas acontecerem. Mas da parte de quem? Do Estado ou dos grupos, nesse caso? Não, os grupos estão preparados para esta luta. Os grupos sempre estiveram preparados para esta luta. E só não fazem mais porque, lamentavelmente, não têm as possibilidades de que precisam. Porque se nós tivéssemos todos os recursos postos à disposição, nós deveríamos ver... Primeiro, por tudo aquilo... E fez uma pergunta, quanto é que, regra geral, o grupo anual... Vocês são dois grupos, né? Os infantis e adultos. Nós precisaríamos... Só o grupo de adulto precisava... Estamos a falar de um horizonte de mais ou menos 50 milhões de kwanzas. Só um grupo adulto. Porque só para concebermos uma alegoria como deve ser, nós podemos estar a falar aí de uma despesa de mais ou menos 25 milhões de kwanzas. Só para concebermos uma alegoria, porque esses carritos que nós costumamos ver a empurrar, aquilo, quer dizer, nós chamamos de alegoria por pena. Sim, mas não é alegoria. Se me permitem a expressão. Sim. Chamamos aquilo de alegoria por pena, porque uma verdadeira alegoria é uma coisa que aqui não cabe. Eu tenho a pena de lhe cortar porque temos de fazer um rápido intervalo, mas vai continuar a abordagem quando voltarmos. Estamos a falar sobre o Carnaval como fonte de receita nesta primeira edição do mês de fevereiro do Girassol Debate. Voltamos daqui a pouco para continuar a olhar então para as possibilidades de transformar o nosso Carnaval numa verdadeira fonte de receita e que daqui a pouco tempo deixarmos de ver os grupos reclamarem das dificuldades que enfrentam todos os anos para preparar esta que é considerada a maior manifestação cultural, não só de Angola, mas de muitos países, é que eu diga mesmo, do mundo. Vamos então a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Então estamos de regresso para a segunda parte do Girassol Debate. Hoje estamos a falar sobre Carnaval como fonte de receita e vem aí mais uma edição do Carnaval de Angola nos dias 14, 15 e 16. Devem-se realizar os desfiles do Carnaval e depois, no dia seguinte, na terça-feira, o Carnaval de rua, uma prática que se está a reiterar para que, com alguma força, também os angolanos possam voltar a ir às ruas para dançar ou brincar ao Carnaval. Ora, na edição de hoje, como disse, estamos a falar de Carnaval como fonte de receita e antes de fazermos o intervalo, estava com a palavra o Zé Andrade, que é o presidente do grupo Jovens da Cacimba. Para concluir a abordagem, falava da questão desta relação com a banca e daquilo que são os custos dos grupos. No caso, falava da experiência do vosso grupo. Como é que se pode então resolver esta relação que se quer construir com a banca? Bom, eu quando fazia uso da palavra, eu dizia que primeiro temos que, porque também pegamos no dinheiro e colocar em mãos de leigos, desconhecedores de gestão de recursos financeiros, é como se estivéssemos a colocar farinha em saco roto, se me permitem a expressão, que ele não cresce. Né? Nós podíamos potencializar os grupos de que maneira? Instruindo, com instrução. Né? Uma formação, os grupos selecionariam determinados indivíduos para receberem informação e depois disso fazer-se um estudo exaustivo nas áreas em que os grupos estão circunscritos, por formas a que cada um na sua área pudesse fazer um levantamento daquilo que é, digamos,
possível, que mercado, em termos de o que é que o mercado naquele território oferece, naquela comunidade, onde está inserido a sede do grupo, o quintal onde ensaia, coisa assim. E depois dali, né, ali então alguém teria que representar, podia ser se calhar ou a própria APROCAL, ou o próprio, teria que se encontrar uma instituição que em nome do grupo se responsabilizasse para que os grupos pudessem ter acesso aos apoios junto da banca, porque já saberíamos que não estaríamos a colocar esse investimento em perigo, porque as pessoas estariam preparadas em saber como fazer a gestão desses recursos. Ali sim, depois poderia-se monitorizar como é que os grupos estão a gerir. Zé, está aqui a assumir que, se olharmos nesta perspectiva do apoio que a banca pode dar, os grupos não estão ainda preparados para estes financiamentos, estes créditos que estamos aqui a levantar. Não, nessa altura não, porque, quer dizer, um ou outro grupo tem, porque também os grupos carnavalescos não têm só dentro do seio deles pessoas que só sabem dançar, não, também têm pessoas instruídas, mas provavelmente não tenham pessoas instruídas nestas ciências, né? Para manuseamento dos recursos postos à sua disposição, para poderem tornar aquilo um crescimento, no investimento a que permita que o grupo futuramente deixe de ser dependente dos apoios do Estado. Porque hoje os grupos são dependentes do 1 milhão ou de 500 mil que anualmente o Estado dá para os grupos. Por esta altura já chegou este apoio? Chegou, nós recebemos, por acaso, não veio mais cedo. Chegou mais cedo. Chegou cedo. Nós recebemos o mês passado, chegou cedo, porque o ano passado foi a faltar dias para o desfile. E já houve alturas em que já tinha passado. Já tinha passado e depois é que os apoios chegaram. E depois depois aqui, pronto, nas entrelinhas vamos dizendo que os grupos é que não são organizados. Há outras instituições que não são organizadas que eu não quero chamar para aqui os nomes. Mas os grupos, os empresários culturais deste país, o que é que estão a fazer? Eu parto de um princípio que esta franja tem que funcionar também. Nós tivemos uma experiência do Carnaval realizado pelo Ministério da Cultura Especial, Carnaval... 50 anos. 50 anos. Foi em setembro, não é? Foi em setembro. Os grupos das outras regiões do país vieram para Luanda e mostraram uma outra dimensão daquilo que é o Carnaval. Porque às vezes nestes debates aqui, quando ficamos sentados a falar, só falamos dos grupos de Luanda. Certo. Mas o Carnaval de Angola não é Luanda. E quando se cobra a organização, ou quando se cobram os apoios, falamos sempre de Luanda, porque são os grupos de Luanda que vão bater as portas, que escrevem as cartas e não são respondidas. Talvez nas outras regiões também os empresários das cidades capitais destas regiões também reclamem a mesma coisa. Mas a verdadeira essência... Ontem, por acaso, eu estava a ver televisão e estavam a mostrar uns grupos carnavalescos de uma província. Não vou dizer qual é, pronto, mas de umas províncias. E uma das coisas que a administradora municipal estava presente, estava a dar apoio e dizia: os nossos empresários apoiaram. Está a ver a envolvência. Exatamente. Nós falamos só de Luanda, mas nas outras províncias, possivelmente, há muito apoio e há esse casamento das administrações municipais com os grupos. Com os grupos. E, só para chamar a atenção. Que obrigada, eu vi ontem numa televisão. Obrigada por isso. E só para dizer que a verdadeira essência, ou seja, seria uma maior valia o carnaval das outras regiões de Angola serem também levadas para o exterior do país. Mas para isso é preciso a sensibilidade dos empresários culturais. Porque um empresário com a visão de ir até o leste de Angola, buscar aquele carnaval que traz uma história, porque notaram-se vários questionamentos
por causa do carnaval que o Ministério da Cultura trouxe em setembro. Há coisas que muita gente só tomou contacto a partir deste carnaval, porque esteve na Marginal e presenciou e viu que, afinal, nós vivemos algumas ilusões. Porque muita gente, quando vai para a Marginal de Luanda, já tem contados aos dedos os grupos que quer ver passar. E fica só com o produto apresentado por aquilo. Em setembro, o público que esteve na nova Marginal de Luanda disse: afinal não é só isso. Angola perde muito quando não se preocupa em trazer o Carnaval do Namibe. O Carnaval, até eu já tinha perdido a noção do potencial que tem o Carnaval do Kwanza Norte e vi em setembro. Por quê? Porque também aí puxou-me a curiosidade de saber que dança é aquele, quais eram as mensagens, o que cada um dos rituais aquelas danças traziam, as simbologias dos gestos, isso tudo chamou a atenção. E eu gostava exatamente de olhar para isso. Nós falamos aqui de outros carnavais, nós temos, e falou-se também aqui da nossa riqueza cultural, e o nosso carnaval é um pouco de tudo isso. Não podia ser um elemento que podia servir de incentivo para este comércio ou este lado financeiro que se quer dar ao carnaval, esta diversidade cultural, esta abertura toda que traz, não podia servir como elemento que chamasse a atenção dos empresários e até dos próprios cidadãos que vão depois às marginais de Luanda e de outras províncias para assistir ao carnaval? Nós estamos agora numa aposta no turismo. Pronto. E essa aposta no turismo tem de ser bem pensada, porque o turista não vem para ficar no hotel. O turista vem para ver a nossa diversidade, aquilo que nós somos como povo. E o carnaval é um dos elementos fundamentais para nós mostrarmos aquilo que nós somos. E devemos pensar, como disse, o carnaval no Namibe tem de ser pensado, tem de ser como vamos desenvolver os grupos carnavalescos, porque não é a mesma coisa que em Luanda. Aqui em Luanda deve haver uns 40 ou 50, não é? No Namibe pode haver 2 ou 3 ou 4. Mas essa experiência nova que foi o carnaval, que deu muito trabalho à cultura, eu por acaso não estive envolvido, mas sei que os meus colegas, toda a gente esteve envolvida, a logística que... Nós temos de começar a pensar em desenvolver aqui, não é mandar para fora. Primeiro temos de desenvolver aqui, mostrar aqui e trazer o turismo para aqui. Porque todo esse mosaico de gente, desde a senhora da costura, a senhora da limpeza, tudo isto gera emprego, o carnaval gera emprego. Então nós temos de começar a pensar que isto é renda para as famílias. Não é só a vertente de vir a ganhar dinheiro, é envolver a comunidade, envolver essa gente toda. E nós aí vamos ver, quando falava na organização e quando estávamos a falar, tem de haver gente que faça... como gerir este dinheiro? Como gerir os fundos, como tudo isto tem de haver este lado empresarial, não sei se posso chamar empresarial, isso tudo, tem de começar a pensar nisso, mas isso em todos os aspectos da cultura, das artes, temos de começar a pensar nisso. Por exemplo, nós temos uma coisa, e agora vou contar um particular, nós estamos agora a tentar criar pequenos, ali na Indipo, oficinas criativas. E dentro da volta que nós estamos a dar, nós descobrimos um jovem que faz guitarras, constrói guitarras. É uma coisa, um jovem de 20 e tal anos que faz guitarras, mas tocam de uma forma... Quantos jovens estão a fazer isso? Quantos jovens estão a fazer batucos? Quantos jovens estão... Nós temos de pegar nisso e transformar tudo isso e replicar pelo país.
Porque quando nós falamos que o cabo-verdiano toca muito bem viola, o brasileiro toca, há já uma tradição para isso, mas alguém investiu. E nós temos de começar a pensar em investimento. Investir para termos retorno. Investir no carnaval, investir nos grupos carnavalescos é importante. Okay. Eu não conheço muitos empresários culturais, eu conheço promotores culturais. Agora, empresários... Então, talvez seja... Manuel Lemos, Manuel Lemos, no caso do União Quiela, como é que se tem estado a organizar, a se preparar para se transformar num grupo que não viva só dos apoios que anualmente chegam do Ministério da Cultura, da organização do Carnaval para o desfile? Tem sido complicado, né? Mas tem o apoio da Maravilha, né? Maravilha dos Santos, ela é a comandante. Muitas das vezes ela é quem consegue a receita, os valores, compra já os tecidos e começa a fazer. Porque se for só a depender, chega na hora, pode já vir não dançar. Porque é isso que o colega disse. Para nós fazermos o carnaval precisamos de muito dinheiro. 30, 40, 50 milhões de kwanza. Só alegoria. Por isso que vem que há grupos que não conseguem levar uma boa alegoria porque o artista, a pessoa que faz a alegoria, ele às vezes só quer 15 milhões, 20 milhões para você levar uma boa alegoria na marginal. E os juros valorizam muito a alegoria. Se você levar uma boa alegoria, praticamente na marginal já tem meio caminho andado que é para ganhar o carnaval. Se levar uma má alegoria, esquece. É o momento que você não tem dinheiro para fazer alegoria, onde é que encontras? E a receita, porque o que eles dão, né, a cultura dá, não chega. 1 milhão de... A cultura está a ser pago por aquilo que gosta. Pois, isso aqui, provavelmente, sem querer roubar o raciocínio ali do colega, era se calhar fazer com que inicialmente haja, a nível das próprias administrações, que têm os seus representantes nos grandes desfiles da Praça Carnavalesca, digo, entre os dias 14, 15, 16, também fizessem apostas entre si. Porque eles também se apostassem entre si, vamos apostar que os grupos do meu município serão os vencedores. Tudo isso começaria por eles. Isso... E há municípios que levam 2, 3 grupos. Sim, isso estaria... O que é que isso haveria de ocasionar? Ou seja, de originar? Que eles procurassem investidores para apoiar os seus grupos, porque ele quer ganhar a aposta. Eu participei de um convite há coisa de 2 anos, 3 mais ou menos, quando se realizou o município mais limpo, qualquer coisa como isso. E então nós fomos ali a um hotel da cidade, fomos convidados na qualidade de representantes dos grupos carnavalescos para estarmos ali os responsáveis e testemunharmos as entregas desses prémios. Opa, se é possível que a nível dos municípios, para esses concursos da cidade, do município mais limpo, se faça, também a nível das administrações poderiam tornar isso uma aposta para de formas a que eles conseguissem, ou seja, digo, eles nas vestes de administradores, né, as administrações locais conseguissem fazer essas apostas e mobilizar o empresariado local para estarem a apoiar os seus grupos, porque há municípios que têm muitas empresas, suponhamos 10 empresas, para 3 grupos, para 2 grupos, podem fazer isso. Se cada empresário der uma percentagem da sua parte social para apoiar um determinado grupo, no universo, digamos, de 20, 30 empresas, nós vamos ter o grupo bem apoiado e melhor representado. E esse grupo vai para competir e não vai para simplesmente... Porque há aqueles grupos que vão para a marginal já convencidos de que no ano seguinte vão deixar de divisão. Mas como é que depois o carnaval
naquilo que é a nossa realidade, tem estado a dar receitas. O nosso carnaval já tem estado a dar receitas para os grupos, para a organização. No final das contas, depois dos desfiles, quando fazem-se os balanços, o que é que de receita? Nessa altura, Não dá receita. nessa altura é utópico falar-se disso. É. Nessa altura é utópico falar-se disso. Digo isso porquê? Porque a partir do instante, é aquilo que eu estou a rebater desde o princípio, a partir do instante em que os grupos ainda mendigam, entre aspas, os apoios, é difícil eles tornarem-se numa indústria de geradoras de receitas. Seriam indústrias geradoras de receitas se estivessem capacitadas para o fazer. Nessa altura, eles também dependem do pouco que são aqueles subsídios que chamam os subsídios que nós recebemos do Estado. Assim sendo, Elisa Coelho, com a experiência que tem, estamos a falar de quanto tempo mais que a realidade será a mesma? Por exemplo, como é que se poderá inverter as Isso pode contas? mudar de hoje para amanhã. Se as pessoas... Primeiro, o angolano perder a vergonha de ser o que é. Porque quando nós nos aceitarmos como somos, vamos valorizar o que é nosso. Vamos ser sensíveis. Porque estamos aqui a falar do empresário e dos apoios. Uma coisa... Quando vou dar aqui um exemplo. Isso é a mesma coisa como aquela velha história que se contam por aí. O vizinho tem óbito, ouviu que o vizinho tem... Uma pessoa ouviu que o vizinho tem óbito e pega no envelope, toma. Manda o envelope, porque ele não é sensível àquela situação. Mas pega e manda porque acha que ele é pobre, vai se concentrar com o dinheiro e não sei o quê. O empresário que pega o dinheiro e dá ao grupo carnavalesco só para fazer aquilo que se diz fita, para dizer que deu, sem a sensibilidade, aquilo não vai fazer efeito. Mas aqui nós estaríamos a falar de uma constante dependência dos grupos destes apoios? É assim. Há pouco estariam... ele deu um exemplo. Se as administrações municipais ou os tais empresários sentirem o valor daquilo que fazem. Dizem, bem, eu estou a apostar neste grupo porque eu também quero que a minha empresa se reveja naquilo que eles fazem. Exatamente. Então eu vou me empenhar, eu vou ver onde é que eles estão a injetar o dinheiro. Para verem, eles terão que ir para lá. Mas ele terá que sentir que não. Mas é exatamente essa questão que eu faço. Aí os grupos não vão ficar relaxados porque sabem que todos os anos têm as empresas... Não vão fazer. Porque e quando é que vamos falar de independência dos grupos? Ele tomando contato, deixem-me só coisa. O empresário, a fazer o acompanhamento por grupo, vai pensar em como orientar o grupo. Não é só o dinheiro. Vai pensar em orientar, vai sugerir que, olha, vocês podem fazer isso, vocês podem construir as oficinas, a senhora trabalha, não trabalha, olha, tem aí uma vaga de limpeza no sítio tal. Olha, aqui mesmo vocês já não precisam de quem vai fazer a saia, porque... Que habilidade tem? Faço isso, faço aquilo. Olha, vocês podem fazer isso e vender para outro grupo que não tem o artista que faz essa coisa. Aí vai entrar um bocadinho de dinheiro que vai já minimizar no cachê que por ano vai ter que dar, não é assim? Olha, para além de vocês ficarem só à espera de não sei o que, podem reunir-se. O peixe, o que ela era composto por um grupo de peixeiros. Quando nasceu o que ela era um grupo de peixeiras. Quer dizer que elas tinham atividade. E eu acho que era dessa atividade também, onde saía a sustentabilidade do grupo. Hoje por hoje, os grupos, os carnavalescos que estão nessa agremiação, o que é que fazem? De certeza que tem futebolista, de certeza que tem professor, de certeza que tem... Gestão. O que estava a dizer é gestão. Está a entender? O empresário que vai injetar o seu dinheiro vai dizer, olha, eu vou precisar de não sei o que, vai buscar o que é lá. Vem aqui. E então, por que não se faz isso?
Agora, quando você pega e dá com aquele sentimento de estar a sustentar o mendigo, não vamos longe. Eu podia trazer aqui uma narrativa aqui a título de provocação, e porque também vou ouvindo de alguns colegas. Existe, por exemplo, uma forte intenção dos grupos carnavalescos que já têm títulos de não permitirem que União Recreativa Quilamba tenha o 4º título este ano, porque eles já têm 3 títulos consecutivos. Eles, se o fizerem, será o primeiro grupo a ter o 4º título consecutivo. E muitos grupos não querem isso. Isso por si só já seria uma razão bastante para que houvesse uma aposta grande por parte dos empresários. O Rangel, onde está localizado o Recreativo Quilamba, né? Os empresários já dizem, nós vamos apostar mais para que vocês defendam o título e consigam nos trazer o 4º título consecutivo. Os outros municípios, não, nós vamos investir para que vocês... Essa envolvência toda podia fazer já com que houvesse dentro de toda essa essa envolvência toda, né, de empresários, de instituições locais, para que isto, nessa altura, estaria um debate, né, e nós teríamos o nosso carnaval a ser falado pelos 4 cantos da cidade de Luanda, porque todo mundo estaria envolvido nesta guerra, entre aspas, renhida, guerra no bom sentido, né, para que algum grupo, algum município tivesse interessado em fazer com que o título não voltasse outra vez para o Recreativo Quilamba. O que é que nós vemos? O que é que nós apreciamos? Não tiramos proveitos disso. Nós somos o suficientemente inteligentes para tirarmos proveitos de coisas que isso não podia nos dar receita. E todo mundo podia ir à Marginal, podiam pagar mais ingressos, os turistas... Quer dizer, nós podíamos vender isto aqui. Nós temos no Carnaval de Luanda, este ano, uma disputa renhida, porque os grupos não querem permitir que o grupo vencedor do ano anterior vença o 4º título consecutivo. Estamos a vender. É um produto que é vendável. Mas nós não fazemos isso, infelizmente. Não sabemos tirar proveito disso, que é alguma coisa que nos podia dar rendimento. O que nós conseguimos perceber aqui é que todos os anos vocês fazem, apesar do investimento que fazem, no final do desfile, só prejuízos. E como é que vocês pretendem inverter este quadro? Como é que se pode inverter este quadro nos próximos tempos? Manuel, enquanto carnavalesco, como é que vocês pretendem inverter o quadro? E temos estado a assistir, não sei se estou correto, mas a impressão que dá é que nos últimos anos menos gente também foi à Marginal assistir ao desfile. Certo, mesmo já na rua, quando passa o carnaval de rua, já há pouca gente prestar interesse por carnaval. Por que disso? Sei também, acho que estão a perder já o interesse. Nós precisamos mesmo, primeiro, para nós termos mesmo, né, investir bem ou recuperarmos essa coisa. Primeiro temos que ter um sítio próprio, um local próprio, um espaço grande, onde nós podemos criar oficinas, para fazer o nosso... Por exemplo, já solicitaram, vocês estão no município do Sambizão. Do Sambizão. Já fizeram alguma solicitação de um apoio desta natureza à administração? Já, a nossa comandante já tratou disso. Mandaram aguardar. Mandaram aguardar. Já há muito tempo? Acho que é o ano passado. Ok. Continuam a aguardar? Já. E, no entanto, o capitão, o Kela, não é um grupo que só desfila ou só aparece no desfile. No desfile. Ele ainda é um dos que quase todas as semanas, sim, temos. quase todas as semanas, tem um sítio onde aparece. É. Mas mesmo assim reclama dos mesmos problemas dos que não têm. Porque nós vivemos... O que é que está a faltar aqui? Por isso o que é que está a faltar? Falta um pouco. Gestão, falta investimento, investimento se calhar no próprio grupo. Tudo isto, e como nós estava a falar... Porque alguma coisa não também, porque se há até um grupo que tem atividades... Reconheceu-se, e o Andrade agora, desculpa tratar... Não, esteja à vontade, Reconheceu que há determinados constrangimentos nos próprios grupos. Então, é preciso ver e pedirem ajuda
Eu, quando falo em empresários, eu digo a gestores, pessoas que possam ajudar a gestão do grupo. Em termos de procurar patrocínios, em termos de... Porque o próprio grupo até pode vender publicidade, pode vender uma série de coisas. Há uma série de coisas que podem ser feitas. Não podemos continuar a pensar mão estendida à espera do dinheiro do Estado. Temos de começar a pensar... Eu, pessoalmente, estou a tentar fazer isso na ANIC. Acabar com a minha dependência do Orçamento Geral do Estado, sempre. Criar condições para poder vender, para poder explorar as salas, essa coisa toda, para ter dinheiro para eu poder investir em determinadas coisas. Porque se for ali... Quer dizer, está sempre à espera, este mês tem cota financeira, para o mês não tem, depois estão à espera do Carnaval, chega janeiro, o dinheiro ainda não veio, agora parece que chegou cedo e vai continuar a chegar cedo, porque vai diretamente, já não passa pelo Ministério da Cultura. Mas isso tem de ser coisa, tem de se arranjar mecanismos. Sim. E eu acredito, porque acredito no meu país, que isto é um processo, vamos chegar lá. Não é só otimismo, é mesmo... Não é. Eu acredito nas coisas, acredito que nós temos uma coisa de resiliência, que temos de... Como todos os povos, as coisas evoluem. Já houve situações, neste momento, e era um crítico, eu sinto no Ministério da Cultura que há um pensamento diferente daquele que havia, que era só esperar, o Carnaval servia simplesmente para dar alguns dinheiros e essa coisa toda. Há de chegar o momento em que devemos estar aqui a conversar, espero durar mais uns 10 anos, para estarmos aqui um dia... E falar de grupos autossuficientes, é isso que está... Quase autossuficientes, quase. Não vamos dizer quase. Sim. Quase, não vamos dizer que quase autossuficientes, porque é um potencial turístico. Nós temos de ver que as pessoas, quando começarem a ver o Carnaval angolano, é para as pessoas, como é que foi? Sobretudo este último dos 50 anos, dos 50 anos, em que mostrou uma diversidade. Há de chegar à altura. Agora, tem de ser no NAMIB, porque, por exemplo, o Carnaval também no Brasil no Rio de Janeiro há um espaço, São Paulo há um espaço. Não se vai buscar um para o outro, tem de se criar condições para... E se as administrações municipais começarem a pensar, se os governos provinciais começarem a pensar que podem dar apoio, que pode haver essa competição saudável, certo. Saudável, nós podemos mudar. Tem de ser uma coisa que temos de mudar, é a nossa mentalidade. E não pensar que a cultura é dos gajos que vão lá. Eu tive um exemplo o ano passado, no dia 8 de... Tu estiveste lá? Dia 8? Dia 8 de Dia da Cultura, no Ambo. Aquilo foi uma coisa fantástica. Nós descermos aquela rua, vermos aquelas pessoas a dançarem, aquela manifestação, aquilo é uma coisa... E tu lembras-te que eu perguntei, quando essas pessoas saírem daqui... Vão para onde? Vão para onde? Onde é que vão ganhar dinheiro? Perguntei. Certo. E é isto que é importante, é depois terem espaços para poderem ter sustentabilidade. Exatamente. E Elisa Coelho e também Zé Andrade, agora não é só uma questão de crença, não é só acreditar. Precisa ser feito trabalho. Que trabalho é que precisa ser feito para que, por exemplo, no próximo ano o debate já não seja como fazer dos grupos autossuficientes e sim perceber se os grupos já começaram a se transformar em verdadeiras fontes de receita? Nós aqui trouxemos alguns inputs, embora fomos esporadicamente dizendo uma outra coisa, mas tudo isso associado àquilo a que se pretende que seja exatamente uma indústria de geradora de receitas e tornar os grupos... um tanto autossuficiente. Primeiro é transformarmos em indústria, não é? Primeiro temos que começar pelos grupos, porque os grupos é que vão transformar essa indústria geradora de receitas. Temos que começar pelos grupos. E sendo assim, vamos primeiro começar a prestar atenção e dar a valorização merecedora aos grupos,
para que eles depois tenham a capacidade de se tornarem um tanto autossuficientes, não é? Porque enquanto não se fizer isso, nós vamos continuar dependentes. É o que não se pretende. Nós queremos ver, se nós quisermos ver, o Carnaval é arte, né? O Carnaval é arte, é uma envolvência, e tal como já disse bem aqui a doutora Elisa, o Carnaval tem uma envolvência de todas as artes culturais, daí então considerámo-la como a maior manifestação cultural de todos os tempos. É preciso que se dê a verdadeira valorização. Precisam de quê? Precisam de formação, precisam de conhecimento, munir-se de conhecimentos, para que eles depois consigam ser... isso de falarmos de autossuficiência, não é possível termos grupos autossuficientes se eles não conseguirem internamente gerir os seus próprios recursos. Não é? É aquilo que eu disse há bocado. Nós vamos aos grupos e vamos dizer, opa, aqui onde vocês estão circunscritos, que tipo de negócios é que vocês podem fazer? Há grupos que podem se tornar, por exemplo, em verdadeiros revendedores de cerveja. Ali um armazém, porque conhecem bem que a área em que estão circunscritos, né, localizados, digamos, eles conseguem fazer esse negócio. O outro vai ter um negócio completamente distinto ou seja, o B do A, e etc, etc. Assim nós vamos fazer com que os grupos consigam serem digamos, pequenas empresas, criar rendas e deixarem de ser dependentes desses apoios mínimos que o Estado dá. Elisa Coelho, eu penso que já terá perdido a conta de quantas vezes os grupos reclamaram pelo atraso deste apoio, né? Mas a pergunta que eu lhe faço é a questão da criatividade dos grupos. Não sei se dá, ou da falta de criatividade. Tem estado também a impedir este desenvolvimento do Carnaval, que se quer transformá-lo em indústria cultural, ou isso não é um problema? Não é verdade. Não é um problema? Os grupos não têm falta... Fala-se em falta de não inovação. Não tem nada. Olha, um dos grandes exemplos, e vão dizer que estou a tocar da mesma tecla, está aí, o União Recreativo do Quilamba. Que falta de criatividade deste grupo. Mas é só um para os... Não é verdade, não é verdade. Não. O União Zingambandi, do 30... É Gingambandi? Gingambandi do 30. Tem falta de criatividade de quê? O carnaval que eles levam. Hein? O carnaval que eles levam. E eu creio que aquele grupo bate portas sim, mas eles também se autossustentam, não é? Aquelas mamás todas, a partir dos seus negócios. E uma vênia aqui para o Toni. Agora ficou para Icolibengo, né? Agora ficou, olha, perdeu, Luanda perdeu. E Luanda perdeu dois grandes. Kissama e este também. Perdeu União Povo do Coisa. Quer dizer, agora só ficou mais União. E há uma coisa que eu gostaria de chamar aqui a atenção ao povo angolano. A história da Angola, que se reclama sempre não estar a ser escrita, é contada pelos grupos carnavalescos. A falta de sensibilidade dos angolanos. Porque cada grupo que desfila pela nova marginal de Luanda conta a história de Angola. Os títulos que a União Recreativo do Quilamba tem alcançado não é mera coincidência, não. É história. Aquilo é uma grandeza cultural. As pessoas têm que sentar e estudarem as histórias que são contadas. Vou sair de Luanda. Eu vou sair de Luanda. Eu queria só acrescentar uma nota, Elisa, para ouvir o seu comentário. A questão das elites financeiras, dos empresários, dos grandes empresários, das pessoas que têm capacidade. Onde é que estão nestes dias de Carnaval? Estão com os grupos ou preferem sair, preferem aproveitar o feriado prolongado? Se não, por exemplo, forem, se olharmos para as realidades... se não forem assistir o Carnaval do Brasil, estão mesmo lá porque receberam o convite, né? O Carnaval de Luanda também agora é assim. O Carnaval de Luanda, não falo de Mas preferem ir acompanhar... Sentam, mas não assistem, ficam a dormir ou ficam... Porque não estão lá. Ficam só a encher a plateia e mais nada. E quando não acompanham, não vai poder investir.
porque a história da Angola é contada. Vou sair de Luanda. Vou lhe pedir brevidade, estamos a pegar. Eu vou sair de Luanda. A ideia que se tem é que os grupos do leste, quando vêm para cá, trazem a Xianda apenas. Entretanto, existem alas. Notamos no Carnaval dos 50 anos as diversas alas que os grupos do leste trouxeram. E haviam alas com nomes definidos. Um dos nomes era Miting. Eu fiquei curiosa e dias depois fui contactada por um estrangeiro que queria saber. Sorte minha foi de ter me inteirado já do que é que a ala do Miting, ou Miting, acho, a história, o que é que a ala levou. Era a história, porque eles não estavam trajados de tradicional, estavam de gala, vestidos de gala, e dançavam como se fosse coisa de salão, faziam para salão. E por acaso eu perguntei a um historiador o que é que aquilo representava e disse-me, olha, esta ala representa o regresso dos contratados que iam para... Do pessoal que ia para a escravidão, não é? Dos caminhos de ferro, e que dificilmente voltava um número que foi. Então, quando eles regressavam, quem saísse daquele trabalho do contrato vivo, então vestia-se e tinha um penteado próprio, porque eles tinham, e penteavam o cabelo, e então dançavam aquela valsa. Isso é história. Eu estou a sentir arrepio. Nós, infelizmente, não temos mais tempo para tal. A história. A história que isso traz. Que outras histórias escondidas por detrás daquele carnaval tivemos? Diretora Asdrubal, como então, e porque estamos mesmo a concluir a nossa conversa, como alterar este quadro e se ouvirmos, por exemplo, o que disse aqui a Elisa Coelho, as pessoas, os grandes empresários não vão ao nosso carnaval, quando vão, estão a dormir, então se não acompanham, se não vivem o nosso carnaval, não vão fazer investimentos. Quer dizer, eu não diria tanto estão a dormir, são angolanos. Sim, mas se não vive, se não se identifica, não investe. São angolanos. E eu esta coisa de sem investimento, as pessoas de uns e outros não gosto, não é bom, não é bom. Somos todos, as sensibilidades são várias. Falhamos todos. Falhamos. Para não estatificar. Eu prefiro pensar assim, que falhamos. Mas ainda vamos a tempo. Como é que se começa? Como é que podemos começar a corrigir? Vamos lá então. Começar a pensar de outra forma. Porquê? Nós artistas, e agora enquadro-me nisso, nós pessoas que trabalhamos na cultura, pensamos primeiro no nosso trabalho e depois em receber. A maior parte dos artistas é assim. A maior parte das pessoas, porque eu até costumava dizer e costumo dizer, eu sou pago para fazer aquilo que gosto. Sou um privilegiado. Nesse aspecto, sou um privilegiado. Para lhe dizer. É assim mesmo. Então, pensamos muito depois, mas temos de começar a pensar que a cultura tem de ser paga, a arte tem de ser paga. Aquilo que nós fazemos tem de ser... Porque alegramos os outros, levamos o conhecimento aos outros, levamos a nossa ancestralidade aos outros, da espiritualidade de tudo isso. Então temos de começar a pensar que tem de haver dinheiro, tem de haver retorno. E isto tem de entrar nas nossas cabeças todas, temos de começar, inclusive os nossos dirigentes que também pensam como nós, têm determinadas coisas, têm outras preocupações, que se calhar nós tivéssemos um país em que se preocupasse mais com a arte, com os artistas, com, por exemplo, as televisões. Quanto é que as televisões pagam para mostrar ali o carnaval? Se calhar não pagam nada. Nada. Porque é um problema político. Não, tem de começar a pagar, tem de começar a Girassol, se quiser, investe como a TPA, como a Zimbo, como outras, porque é dinheiro, porque as pessoas estão lá para alguma coisa. Então temos de começar a pensar que tudo isto que as pessoas estão a fazer sai-lhes do coração, sai-lhes do espírito, sai-lhes
E nós, a NIC, nós, Ministério da Cultura, temos de deslizar com os intervenientes políticas para levarmos para serem discutidas e para serem depois aplicadas em termos... Muito obrigado. Manuel Lemos, para concluir. Não sei se falei demais. Para concluir. Sim, para concluir, eu diria o seguinte, que temos que mudar, né? Temos que mudar os nossos pensamentos. Se nós não mudarmos, então, temos que mudar. Já falar dos grupos, do Estado, quem é que tem de mudar? Todos nós. Todos, os grupos, o Estado, todos. Para termos um carnaval melhor, temos que mudar, temos que nos ajudar, né? Uns aos outros. Muito bem, senhores, queremos agradecer pelas vossas participações e esperar contar convosco em próximas edições, não só do Carnaval, mas para outros debates sobre o Carnaval aqui de Luanda, mas também de Angola, e que tenhamos um bom Carnaval aqui para os dois carnavalescos, que vença o melhor, não é? Quem se prepara o melhor que vença. Elisa Coelho, muito obrigado, que acompanhe mais um Carnaval e continue a ter a esperança na melhoria deste Carnaval, não é? Obrigada. Assim que nos acompanhou em mais um Girassol Debate, queremos agradecer também pelo carinho da sua audiência. Na próxima segunda-feira cá estaremos para um outro tema. Hoje falamos sobre o Carnaval como fonte de receita. Na próxima semana vamos falar sobre um outro assunto, garantidamente, enquanto vamos também acompanhando a preparação dos grupos carnavalescos para que nos dias de desfile estejamos também nas marginais de Luanda e de outras províncias, pelo menos naquelas em que temos equipa da Rede Girassol para acompanhar este Carnaval 2026. Muito boa noite, bom descanso e até a próxima segunda-feira.